que está acontecendo, cara? Vamos lá, uma introdução pra gente aí. É, vamos começar falando como espectador, como sempre falo, para não ter nenhuma opinião particular sobre o assunto. Primeiro, vamos falar das opiniões que diz que são drones, né? O governo, né, dos Estados Unidos vai a público, depois dessas aparições em massa, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e alguns outros países, e o governo se pronuncia dizendo que são drones. Drones, todos nós sabemos, né, são equipamentos que promovem o voo ali, muitos com algumas hélices, quadricóptero, e vai depender do tipo de drone, uns com voo vertical, com uma hélice só, outros com 4 hélices, 3 hélices, enfim. Mas são equipamentos produzidos pelo homem, né? E é isso que fique bem claro. E aí vem a segunda linha de ação, que é um outro tipo de público, falando que são OVNIs. E você tem dois, duas linhas de pensamento bem distintas que mostram que está havendo um embate do que seria. Então, você pode imaginar como é que fica a cabeça do espectador ou do morador do território dos Estados Unidos se o governo dos Estados Unidos, uma das maiores potências do planeta, diz que não sabe se realmente são drones. Primeiro ele fala que é drone e depois ele fala que não sabe se são drones realmente. Isso desperta um pronunciamento do futuro presidente Donald Trump, né? E ele vai a público e diz que o governo sabe o que é. Essas são palavras do próprio futuro presidente. Ele diz que o governo sabe o que é e não quer dizer e não sabe por qual motivo o governo não fala. Ele tinha uma viagem marcada para New Jersey, que é a cidade onde está acontecendo esses avistamentos, e essa viagem foi cancelada justamente por causa do governo que não sabe, né, ou não quer dizer, aí fica a critério das linhas de pensamento de cada grupo, se não sabe, não quer dizer qual é o fundamento dessas aparições. Então, o governo não se pronuncia contundentemente, não tem uma opinião robusta sobre o assunto, com o que faz com o futuro presidente chegue e fala assim: pô, cara, eu não vou viajar então para a cidade onde está acontecendo isso e as pessoas não querem dizer, as pessoas que eu digo, né? As pessoas do governo, né, não querem dizer realmente o que é. São as palavras do futuro presidente Trump. Isso causa um grande burbúrio, né, na internet. E aí, como eu vim lendo um pouco sobre o assunto, começamos com a palavra OVNI, que vem de UFO em inglês, né, é apenas uma abreviatura, mas vem primeiro com a palavra OVNI, depois passamos para a palavra UAP, que seriam fenômenos, deixam de ser objetos voadores e passam a ser fenômenos, UAP em inglês, e agora drones. E como o governo se pronuncia de uma maneira de dúvidas, que ele não sabe dizer o que é, surge uma nova palavra, que é até bem nova e é engraçada, que é o DROVNI, que é um meio drone, meio OVNI. Né? Tá uma palavra que está recorrente aí nos canais de comunicação, na mídia como um todo, e isso deixa as pessoas mais confusas. O que não era para acontecer, já que estamos falando de uma grande potência militar, uma grande potência política, uma grande potência socioeconômica, que é os Estados Unidos da América. Então, quando uma potência desse nível fala que está em dúvida ou que não sabe o que é, no mínimo é para se desconfiar de muita coisa. Pô, Julião, como é que acontece isso, né, cara? Eu lembro que da primeiras vezes que nós conversamos sobre esse tema, lá no início tinha negação, né? Sim, E sempre aí há. eu lembro que a primeira vez que você veio aqui, tu falou, cara, o governo americano começa a confirmar, né? Sim, E que esse evento vai acontecer, né? Que já existe, que eles estão estudando, estão avaliando. E aí chega agora, no apagar das no luzes. apagar das luzes, mudança de governo. O que que é isso, cara? Assim, tu acha que tem algum elemento aí para provocado? Tu realmente tá firme que são de fato aí os nossos visitantes aqui na Terra? Ou tu acha que tem alguma coisa aí meio que para confundir o governo, o novo governo, né? Perfeito, perfeito. É, a linha de pensamento que diz que é tudo uma farsa, né?
ou que é tudo um teste, porque dentro da linha de pensamento que não são alienígenas, existem algumas sub-ramificações. O que seriam? Né? A primeira, encobertar alguma coisa, alguma informação. Né? A segunda é um grande teste psicológico, né, sendo realizado pelo governo dos Estados Unidos. Alguns teóricos já dizem que isso já aconteceu num passado não muito distante, que é chamado de luzes de Phoenix, né, que foi uma grande aparição de um OVNI gigantesco na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, e eles fizeram essa analogia entre os dois casos, falando que esses dois casos é um grande teste social psicológico. Os Estados Unidos, né, como potência, não é de se espantar que possa fazer algum tipo de teste desse tipo, utilizando a população, mesmo sem a população saber. É claro que quando você faz um tipo de teste desse, né, você não pode deixar vazar que a população fique sabendo, senão o teste cai por si só. Então, nós estamos falando da parte onde que a gente acredita que são ações do governo. Agora nós vamos falar da linha de pensamento ao qual se acredita que são OVNIs, né? Como disse o Chico Xavier num documentário chamado Data Limite, que é muito, muito robusto, muito interessante, quem quiser procura aí na internet, vai ter assim um, um conhecimento muito aprofundado dentro desse assunto, né, que é uma das religiões, a religião espírita kardecista é uma das religiões que fala abertamente sobre alienígenas, né? É dito que isso era esperado, não sabia-se quando, né, mas que era esperado. E que essa interface da aparição desses alienígenas tinha a ver com armas nucleares. Então, nessa linha de pensamento de alienígenas, podem ser que eles não estão muito satisfeitos com o que os humanos vêm fazendo, né? Guerras, tudo isso que está envolvendo na destruição do planeta, né, nesses embates entre divisões políticas, divisões raciais, divisões ideológicas. Então, disse que os alienígenas não entendem por que tanta discórdia, tanta briga entre os seres humanos. Né? Eu cheguei a falar isso no outro podcast, mas o que é interessante é que se vencermos esse período, né, sem que a guerra nuclear aconteça, né, e a gente vai dar um salto muito grande, né, com a ajuda desses seres. Mas, porém, contudo, todavia, né, as guerras nucleares e os artefatos nucleares incomodam muito esses seres superiores. Então, o que seria isso? Eles estão muito incomodados com a eminência de acontecer algo nuclear para que eles venham e intervenham. Então, essa é uma linha de pensamento do pessoal que acredita piamente que sejam alienígenas e não drones. Né? E mesmo falando dessa crença, né, dessa linha de pensamento, que eles creem que serem seres alienígenas, eles dizem o seguinte: o governo está tomando esse tipo de atitude porque eles não sabem o que fazer. Então, se eles não sabem o que fazer e sabem também que qualquer atitude é inofensiva perante a seres tão poderosos, tão superior tecnologicamente, né, o governo se retrai porque sabe que não pode tomar nenhuma atitude, não pode fazer nada. Então é melhor eu ficar quieto para ver o que acontece no final. Isso é uma linha de pensamento do pessoal que acredita piamente que são seres alienígenas. Então tem essas duas correntes, né? Eu costumo me resguardar em opinião particular, né? Como sempre, mais uma vez eu digo, se colocar na posição de observador, né? E ver o jogo se desenrolando no tabuleiro e explicar isso para o espectador para que ele tome a decisão concreta e de fé ou, né, de própria opinião. É a melhor coisa a se fazer no momento. Eu chutaria que você acha que é a segunda opção, cara. A segunda opção, o que, que é alienígena? É, É, é que é um ser extremamente superior e que o governo só tem que só se tem. retrair porque Exatamente. tecnologia não dá para competir, né? Esse Exatamente. ponto, Júlio, fala assim, pô, como é que pode, né, cara, o maior exército do mundo, o exército mais preparado, não sabe lidar, né? A maior nação, a nação mais forte, não Uhum. sabe lidar com um evento desse. E aí, cara, como lidar, pô? Se nós estamos falando de seres
com tecnologia superior, com capacidade superior. Quem é maior, cara? Para quem acredita, né, que Uhum. existe nessa versão. O homem aqui é o homem que vai combater e nessa ideia, né, de pessoas lá atirando contra esses objetos, Tem né? vídeos, tem vídeos. Então, o cara tá lá com a arma dele, né, com, sei lá, o fuzil dele, o 762 dele, atirando. Imagina aquele bichinho lá de cima falando: olha os idiotas aqui. Estão tentando brincar. O Acho que que é eles acham que brincadeira. estão fazendo? Vamos lá, vamos lá. Parte do princípio que, se forem alienígenas, eles estão vindo de sistemas ou de lugares muito distantes, de bilhões, nós estamos falando de bilhões e bilhões de anos-luz de galáxias muito distantes, né? E para você fazer essa viagem para chegar até o nosso planeta, isso já conota, ou já denota, conota não, muito melhor, já denota que eles têm uma tecnologia infinitamente superior. Talvez a gente não consiga nem imaginar, né, o nível de tecnologia e de avanço que esses seres têm. Então, foi muito bem o que você citou. Qualquer tipo de ação cinética, tentar fazer algum tipo de violência, tentar atingir com alguma coisa, isso vai ser uma mera brincadeira para Sim, quem vem de outras galáxias tão distantes, né? Só para você conseguir energia, né, para você vir de outra galáxia até o nosso planeta, só para conseguir essa energia é como se a gente parasse o planeta todo durante toda a existência do planeta Terra com a energia produzida só para fazer essa viagem. Então, são coisas inimagináveis, impensáveis, e que, se eles detêm esse tipo de, de poder, vamos dizer assim, né, é completamente inconcebível fazer qualquer coisa. Então, como você perguntou, não vai haver nenhum tipo de o que podemos fazer, e sim o que farão conosco. Essa é a, exato. essa é E a, torcer para que não façam nada, né? aí vem aquela, são benevolentes ou são malévolos? É É, o que nós temos que saber, se forem alienígenas verdadeiramente. E existe também a outra linha de pensamento, que foi citado, está sendo citado em todos os meios de comunicação, que são drones. Partindo desse princípio que não são seres alienígenas, sendo drones, né, que pelas imagens que são vistas, né, que são várias, a internet já está inundada de imagens e vídeos sobre os acontecidos da cidade de New Jersey. Algumas das imagens são nitidamente drones. Já foi provado já. Grande parte não sabe o que é, mas a outra parte, né, que não são poucas, já viram que são drones. Drones com luzes, né? Alguns drones jogando facho de laser. Também existe essa teoria, né, que os drones eles estão marcando alguma coisa. O drone, ele é uma tecnologia disruptiva. Isso foi mostrado agora na guerra da Ucrânia, né? O começo da guerra da Ucrânia, quando começou a se usar drone, todo mundo ficou espantado. E mostrou-se ser. É como foi o advento da internet, né? Uma coisa, um novo estalar, né, da tecnologia que os homens criaram. Já se existia drone, mas as funcionalidades a qual ele poderia se estabelecer, né, para fazer alguma coisa para os seres humanos, aumentaram suas capacidades, aumentaram o tipo de tarefa que esses drones poderiam fazer. Então, nessa linha de pensamento que o drone, que não é nada alienígena, podem ser empresas, existem empresas de tecnologia que vamos dizer assim, bastante secretas, que são ligadas ao governo americano e que podem estar fazendo vários testes, né? Podem estar marcando e demarcando geofisicamente áreas do território americano, podem estar procurando alguma coisa que foi perdida. Existe na internet um burburinho dizendo que um artefato nuclear foi perdido, né? Que a história é a seguinte: a Ucrânia possuía, acho que 80 ogivas, salvo engano, 80 ogivas nucleares, né? E com a queda da União Soviética, eles conseguiram resgatar 79. E uma ficou perdida durante muito tempo. Não se sabe até hoje, né, se esses rumores que essa ogiva nuclear tenha conseguido parar nos Estados Unidos, saído da Europa e parado nos Estados Unidos nesse período, para se praticar um evento de bomba suja. O que seria uma bomba suja? Você explode, né, com explosivo um artefato que é radioativo, e esse efeito não vai ser uma explosão nuclear, mas o efeito radioativo vai ser pulverizado numa certa área, numa certa população. E isso é muito ruim, né? Então, para se precaver, se for verdade que essa ogiva
né, está escondido em alguma parte do território americano, esses drones estão à procura dessa ogiva. Isso é uma outra linha também que está sendo estabelecida aí nas mídias, né, de alguns espectadores e alguns, se eu não me engano, tem até um jornal que escreveu sobre isso. Não tenho, eu estou na dúvida se foi um jornal ou se foi uma pessoa pública, mas já tem matéria falando sobre isso, que esses drones estão caçando artefatos nucleares. A outra vertente foi logo no começo, que isso já tem alguns dias que está acontecendo, a vertente de que é uma nave-mãe de um país tentando fazer espionagem. Vem um drone gigantesco, eu não gosto de dar minha opinião particular, mas nesse momento eu vou dar minha opinião particular, que eu acho isso aí completamente errôneo, né? Vem um drone gigantesco onde lança drones pequenos para fazer observação do país como uma parte de vigilância ou espionagem. Bem, nós estamos falando dos Estados Unidos da América, né? O espaço aéreo desse país é super controlado. A gente está falando do espaço aéreo mais controlado de todo o planeta. Então, eu acho praticamente assim impossível, né, um drone, né, gigante invadir o espaço aéreo sendo de outro país e lançar drones menores para fazer esse tipo de vigilância ou espionagem. Já culparam o Irã, já culparam a China, né, como algozes desse drone nave-mãe, que na minha opinião, agora eu vou dar a minha opinião, porque eu acho um pouco não, né, muito impossível, praticamente impossível, né, de isso ser verdade ou de isso acontecer. Então, o que eu estou percebendo do governo? Ele já lançou algumas narrativas do começo das aparições até agora, diferentes em todo esse trajeto de tempo. Parece que ele está testando a população. Ah, é isso. Não, não, não é mais isso. Ah, é aquilo. Não, não, não é mais. Então, voltando a dizer sobre as duas linhas principais de serem alienígenas ou drones, né? O governo está mostrando, o governo atual está mostrando muito bem que a segunda linha é a mais plausível. Não estou falando que tá? Até porque eu acredito em vida fora do planeta completamente. Nós temos um universo, um cosmos completamente infinito, de tão vasto que é. Eu acredito piamente que tenha vida fora do planeta Terra. Mas também acreditar que isso seja, né, uma invasão alienígena, eu também acho distorpe e me resguardo a esperar mais, ter mais informações, porque está tudo muito novo. Como você falou, é o que está no hype. Ô, Júlio, mas assim, cara, tu imagina, né? Tu falou que o espaço aéreo melhor controlado, né, Sim, do mundo não seria possível, mas se esse espaço aéreo for violado, né, por uma nave espiã, esses sim, drones aí for fruto de outro país, eles também não iriam falar, né? Não ia demonstrar essa fraqueza, né? perfeito. Agora, Boa nesse ponto, observação. cara, nesse ponto, né? Sem Se, querer te cortar, mas por também favor, deveriam ter derrubado. Eles não mostram a é, fraqueza que a nave conseguiu invadir o espaço invadir, aéreo, mas ele não vai deixar a nave lá, eles vão derrubar. sim. Que é muito fácil de derrubar um drone o vasto cabedal de armas antiaéreas que os Estados Unidos da América têm. Então, aí, cara, se isso sendo possível, e outra coisa, né, cara, no governo de transição deveria ter um alinhamento melhor, né, cara? Porque o Perfeito. Trump deveria estar sendo informado, né? Interessante. Pessoas com baixíssima capacidade hoje em dia estão se vangloriando tanto. É como se. É o que nós estamos vendo, né? Pessoas que não têm a capacidade de falar sobre certos assuntos se vangloriam tanto que se sentem donas da verdade. E quem tem essas capacidades para falar começa a se indagar: pô, será que eu sou especialista nisso? Será que eu sei mesmo? Então está havendo uma inversão de polos. Então fica muito fácil de criar essas narrativas quando isso está acontecendo no mundo, né? Quem sabe das coisas está se calando e quem não sabe de nada, leu rasamente, ouviu apenas um vídeo, quer dar a opinião com toda a propriedade do mundo. Então fica muito fácil de você manipular a informação. A gente conversou em outros podcasts sobre desinformação e é exatamente isso, né? Sim. É tratar como uma operação psicológica em larga escala de saber como funciona a opinião pública.
E você tendo isso como dados, né, hoje em dia, com toda essa tecnologia que existe para gerenciar isso, inteligência artificial e etc., você sabe como a população reage e você pode agir depois com outras ferramentas, sabendo o resultado que vai ter. Sim, Entendeu? sim. Cara, o mundo tá, né, tá nessa confusão aí e tanto na questão de desinformação, né, tudo é muito pulverizado, né? Então hoje se espalha. No passado eles controlavam a informação, Uhum, né? Desinformava também, mas era uma também. desinformação Mais pontual. pontual, oficial, né? Vamos É, dizer assim, né? perfeito. Então negavam, né? Não, não existe nada disso, né? Não existe vida alienígena. É tudo teoria da conspiração, né? Foi assim durante muito tempo. Isso era uma desinformação? Talvez sim, né? Talvez sim. Para você ver como é que essa síndrome de Dunning-Kruger está funcionando, negaram o tempo todo, durante décadas. Sim, E agora se inverte literalmente a informação, falando que é invasão, falando que ou se não fala diretamente que os alienígenas existem ou que é uma invasão alienígena, eles pelo menos deixam no ar, porque eles falam que não sabem. Então, se você que deveria saber, negou a vida inteira e fala que não sabe como agir, não sabe o que são, dá uma abertura, né, para que as pessoas reajam da seguinte maneira. Então, tudo aquilo que eles negaram é verdade. É exatamente o que você está falando.